Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de química. A questão de hoje é da Unesp sobre cálculo de concentração e cálculo de constante de produto de solubilidade, ou de KPS. Vindo aqui para a questão temos o seguinte. Segundo a portaria do Ministério da Saúde, abreviado de MS, número 1469, de 29 de dezembro de 2000, o valor máximo permitido, abreviado de VMP, da concentração do íon sulfato para que a água esteja em conformidade com o padrão para consumo humano é de 250 miligramas por litro, ou 250 ppm, ok? A análise da água de uma fonte revelou a existência de íon sulfato numa concentração de 5,10 a menos 3 mol por litro. Então, nós temos aqui o valor máximo estipulado pelo Ministério da Saúde em relação ao iosulfato em água, e aqui tem uma amostra de uma fonte onde a concentração de sulfato está nesse valor aqui. Então, a pergunta do item A e do item B vão vir em cima dessa concentração encontrada na água e também aqui o valor máximo permitido que o Ministério da Saúde coloca como valor máximo, ok? Então, só para contextualizar, por que o teor de íon sulfato ele tem um limite máximo? Porque se a água tem valores acima dessa concentração, ela traz alguns problemas de saúde, por exemplo, como efeitos gastrointestinais, porque o sulfato tem um efeito laxativo, quando ele se mistura com cálcio e magnésio, que está presente no nosso organismo. E esses efeitos laxativos, eles podem causar, além disso, né, dores abdominais, náuseas, desidratação, tá? Pelo efeito de osmose, então você fica aí, o meio externo lá dentro ele fica mais concentrado, então você tem a perda de água do corpo para tentar equilibrar aí esse efeito de concentração excedente que está no nosso corpo, e aí você tem uma desidratação. O sabor também é um sabor desagradável, ela fica com um sabor desagradável devido a esse excesso de íon sulfato, e em tubulações metálicas ele pode exercer um efeito corrosivo. Então, por isso que o limite máximo recomendado é esse 250 miligramas por litro ou 250 ppm, tá certo? Então, quando a gente vem aqui para o item A, vamos ver o que ele vai nos pedir aqui no item A. Ele fala aqui, ó, verifique se a água analisada está em conformidade com o padrão para consumo humano, de acordo com o valor máximo permitido pelo Ministério da Saúde para a concentração do sulfato. E ele quer que justifiquemos através de cálculos. Tá? Então aqui um item bem tranquilo de concentração. Se você só vai pegar aquele valor que é encontrado na fonte e vai fazer uma conversão de unidade e vai comparar ali com 250 miligramas por litro, que é o que o Ministério da Saúde coloca como limite máximo. Então, é só pegar aqui os dois valores. Aí nós temos aqui o valor máximo permitido de sulfato, estabelece o Ministério da Saúde, 250 miligramas por litro. E aí nós vamos analisar, comparar aqui com o que foi encontrado na fonte aí de água. Então, podemos fazer isso aqui de duas formas, tá? Então, nós podemos pegar essa concentração em mol por litro e transformar em miligrama por litro, ou podemos pegar essa concentração em miligrama por litro e transformar em mol por litro, tá? Então, eu vou fazer aqui de duas formas, tá? Se eu estou fazendo a prova lá no dia, o que eu faria? Eu já jogaria essa daqui para mol por litro, porque aí eu faria uma conta só. Mas para vocês enxergarem quanto que ela vai estar fora, como em mol é mais difícil de você ter essa visão, então eu vou fazer esse item A transformando aqui essa concentração molar para miligrama por litro, tá? E aí vocês podem ver mais claramente pensando em unidade de massa do que em unidade de mol, tá? Mas se eu estou fazendo no dia, eu farei ao contrário, porque eu faria essa concentração, porque depois essa concentração que eu fiz aqui, eu vou precisar usar no item B. Então, eu já faria uma conta só, ok? Então, a gente vai pegar esse cara aqui e vamos transformar em miligrama por litro para vocês terem uma noção melhor do que a gente vai fazer, ok? Então,
Para converter mol para massa ou massa para mol, eu sempre preciso da massa molar. Por isso que a VUNESP forneceu a massa atômica do enxofre e a massa atômica do oxigênio. Tá certo? Então, vamos lá. Vou pegar esse cara aqui, vamos calcular a massa molar dele, ok? Que é a primeira etapa para a gente fazer a conversão, ou de massa para mol, ou de mol para massa. Aí, dependendo do que você escolher, você vai ter que fazer essa transformação. Então, vamos lá. Aqui, o enxofre é 32 gramas por mol. Como eu tenho só um enxofre, eu multiplico por 1, ok? Então, 32 vezes 1 vai me dar 32. Só que eu vou ter 4 oxigênios, então o oxigênio vai estar multiplicado por 4. E a massa atômica do oxigênio é 16, então vai ficar 16 vezes 4 aqui ao lado. Tá? Então, um oxigênio é 16 gramas. Só que eu tenho 4 oxigênios no sulfato. Então, fica 16 vezes 4. 16 vezes 4 dá 64. 64 com 32 vai me dar 96 gramas por mol. Como ele quer que apresente os cálculos, você poderia fazer dessa forma. Se fosse uma questão de alternativas, você já poderia pensar direto. Bom, se você já fez bastante questão sobre o ácido sulfúrico e sabe que a massa molar do ácido sulfúrico é 98 gramas por mol, então aqui é só o sulfato, então seria o ácido sulfúrico sem os 2 hidrogênios. Como cada hidrogênio tem uma massa de 1 grama, se tirando 2 hidrogênios fica 98 menos 2, também me dá 96 gramas por mol. Tá? Então, como aqui ele quer que apresente os cálculos, faça dessa forma. Mas se fosse uma questão objetiva, uma questão de múltipla escolha, de alternativas, né? Você podia pensar dessa forma para ganhar tempo durante a resolução da questão. Ok? Qual que é a próxima etapa agora? Como a gente está transformando esse cara para massa, então a gente vai deixar 96 gramas está para 1 mol. Essa quantidade vai ser quantas gramas? É isso que a gente vai fazer aqui. Certo? Então, como a gente quer passar esse cara para massa, para ficar mais fácil de vocês visualizarem em massa, então a massa tem que sobrar. Então, 96 gramas está para 1 mol. Então, essa quantidade vai ser quanto? Então, eu coloco esse valor aqui ao lado. 510 a menos 3 mol por litro. Aqui embaixo ainda tem o litro. Tá? Aí mol cancela com mol. E aí vai sobrar em grama por litro. Aí eu faço 96 vezes 5, vai me dar 480. 480 vezes 10 a menos 3. Ok? Aí sobrou grama e sobrou litro. Só que, vamos lá. Vou tirar esse expoente aqui, vou tirar esse base 10. Então, como é 10 a menos 3, eu vou mandar a vírgula 3 casas para a esquerda. A vírgula está aqui. 1, 2, 3. Isso aqui vai me dar 0,480 grama por litro. Só que a comparação fornecida está em miligrama por litro. Então, eu ando a vírgula 3 casas agora para a direita. Então, a vírgula está aqui. 1, 2, 3. Isso aqui vai me dar 480 miligramas por litro. E aí, o que ele quer saber? Ele quer que a gente faça a comparação para ver se vai estar dentro ou não. Então, na amostra de água que foi analisada, foi encontrado essa quantidade de sulfato. Só que o limite máximo permitido pelo Ministério da Saúde é 250 miligramas por litro. Ou seja, o valor encontrado nessa fonte de água está bem acima do que estabelece aqui o Ministério da Saúde. Então, verifique se a água analisada está em conformidade com o padrão para consumo humano. Então, ela não está em conformidade com o que é estabelecido pelo Ministério da Saúde para consumo humano. E é isso que a gente vai justificar para o pessoal da Unesp. Tá certo? Então, quando a gente vem aqui, ó, pelos cálculos, que ele quer que a gente representasse os cálculos, é possível afirmar que a amostra de água analisada não está em conformidade com o padrão para consumo humano, pois está acima do limite estabelecido para o íon sulfato. O limite estabelecido o limite estabelecido por este órgão é 250 miligramas por litro, ou 250 ppm. E a quantidade de sulfato encontrada na amostra analisada é 480 miligramas por litro, ou 480 ppm. Certo? Então, fizemos aqui o que o pessoal pediu, apresentamos os cálculos, ainda colocamos aqui uma justificativa, ok? Agora, vamos passar aqui para o item B, onde ele vai perguntar o seguinte, ele vai nos questionar o seguinte: um lote de água com excesso de íon sulfato foi tratado pela adição de íons cálcio até que a concentração de íon sulfato atingisse o valor máximo permitido.
Considerando que o KPS para o sulfato de cálcio é 2,6 vezes 10 a menos 5, determine o valor da concentração final dos íons cálcio na água tratada. E ele também quer que apresentemos os cálculos. Tá? Então, o que a gente tem que imaginar aqui? Que ele me deu o valor do KPS, ele fala que ó, a concentração de íon sulfato atinge o VMP, que é o que ele me dá lá, o VMP, o valor máximo permitido lá, que é 250 mg por litro. Então, a gente tem a concentração de íons sulfato, ok? O que a gente precisa? Saber quanto vai ser a concentração de íons cálcio para que eu atinja aqui o valor do KPS. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, você vê que ele não coloca o valor aqui, você tem que fazer essa interpretação. Então, que a concentração de sulfato atinja o valor máximo permitido. Então, a gente vai pegar lá aquele 250. Como eu vou trabalhar com KPS, eu tenho que passar aí aquele miligrama para mol agora. Por isso que eu falei lá no item A, que eu ia fazer no item A diferente, para vocês verem a quantidade de massa que estava fora. Mas se eu fosse fazer uma questão lá na hora, se eu estivesse fazendo lá no dia, o que eu faria para ganhar tempo? Eu pegaria aquela massa e já transformaria para mol, porque depois eu já usaria esse valor aqui direto. A gente vai precisar fazer uma nova conversão agora, porque a gente está trabalhando com KPS, então a concentração tem que ser a concentração molar. Tá certo? Então o que a gente precisa fazer agora aqui? Como a gente tem aqui o KPS, só que a concentração máxima permitida de sulfato ainda está em miligramas por litro, eu vou passar ela agora, então, para mol por litro. Então vamos lá. Eu sei que 1 mol de sulfato é 96 gramas. Você está vendo que é ao contrário do que a gente fez no outro item. Como eu falei, a gente só passou de... Lá a gente passou de mol para massa. Agora, como a gente está trabalhando em concentração, a gente precisa transformar aquela massa para mol. Então, se eu já tivesse feito essa conta anteriormente, eu não precisaria fazer essa regra de 3 aqui agora. Eu já poderia passar direto para o cálculo do KPS. Ok? Então, isso aqui é quanto? 250 miligramas por litro. Só que aqui, grama tem que cancelar com grama. Então, aquele 250 miligramas eu tenho que passar para grama. Por isso que está aparecendo esse 10 a menos 3 aqui. 250 miligramas é 250 vezes 10 a menos 3 grama. E aí, isso aqui ainda é por 1 litro. Ok? Porque agora a grama cancela com grama. E aí, aqui vai me dar 250 dividido por 96 vezes 10 a menos 3. Isso aqui vai me dar 2,60 vezes 10 a menos 3 mol por litro de sulfato. Tá? Então, essa daqui poderia ser a resposta do item A, se eu tivesse escolhido fazer o contrário. Aí você ia comparar esse valor aqui com o valor que foi fornecido anteriormente. Ok? Aí vamos lá. Então, a gente tem esse valor aqui. Beleza. Então, agora a gente tem o valor do KPS e nós temos aqui a concentração de sulfato. Se eu tenho a concentração e o KPS, eu consigo achar a concentração de íons cálcio. Ok? Então, a gente vai montar a equação química agora da dissociação do sulfato de cálcio. Então, o sulfato de cálcio sólido, ele se dissocia em cálcio 2+, e o íon sulfato. Então, nós temos a concentração desse cara, nós temos o KPS do sulfato de cálcio, e aí nós conseguimos achar a concentração do cálcio 2+, que é justamente o que ele está pedindo. Tá certo? Então, esse valor é daqui, do KPS desse cara. Esse valor é para isso aqui. E montar agora a equaçãozinha para calcular o KPS. Então, substituímos aqui esse cara que a gente quer saber. E aí, vamos montar a equação do KPS, que vai ser o KPS é igual à concentração do cálcio multiplicado pela concentração do íon sulfato. E aí, elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Como o coeficiente estequiométrico do cálcio é 1 e o do sulfato também é 1, então não preciso colocar aqui. Já está elevado à primeira, então não vai influenciar em nada. Mas se, por exemplo, fosse um outro elemento, outro íon, onde, por exemplo, o coeficiente estequiométrico fosse 2, eu teria que levar aqui ao quadrado. Se o sulfato, por exemplo, fosse ao cubo, aqui eu teria que colocar elevado ao cubo e assim por diante. Certo? Então, esse valor eu vou jogar aqui. Esse valor, que é para o sulfato, eu vou jogar aqui. E o X eu coloco aqui nessa posição. Certo?
Então, esse valor é esse valor, ó, o KPS é esse valor, o X é para o cálcio e esse valor é o que a gente achou aqui, tá? Olha a grande vantagem aqui, ó. A Unesp ajuda bastante na hora de fazer os cálculos. Então, esse 2,6 vai cancelar com esse 2,6 aqui, tá certo? Então, como a gente quer saber o cálcio, que é o X, a gente vai ter que isolar ele. Então, esse cara aqui, ele vai descer dividindo. Então, vai ficar 2,6 vezes 10 a menos 5 dividido por 2,6 vezes 10 a menos 3. Esse valor vai descer dividindo, ok? Então, esse cara continuou, ó, x é igual a esse cara. É esse cara aqui que vai descer dividindo, porque a gente quer isolar o x. Então, aqui no denominador vai aparecer esse valor aqui, certo? É como eu falei, ó, 2,6, 2,6. Corta, corta. Aí, 10 a menos 5 dividido por 10 a menos 3, esse cara aqui sobe invertendo o sinal. Então, esse cara vai subir como 10 a terceira, certo? Então, esse cara manteve, esse cara ele sobe invertendo o sinal. Então, 10 a menos 5 com 10 a terceira, né, propriedade de potência. Bases iguais ou somos expoentes. 10 a menos 5 com 10 a terceira, isso aqui vai dar 10 a menos 2. Sobrou 10 a menos 2, ok? Dessa subtração aqui. Aí, arrumando isso aqui 10 a menos 2 é 0,01. 0,01 mol por litro de cálcio, certo? E aí, a gente tem aqui, para nós determinarmos o valor da concentração final de cálcio na água tratada, então, o valor da concentração de cálcio é esse aqui. E a gente respondeu o que a Unesp tinha nos perguntado, tá certo? Então, o que a gente entende daqui? O KPS vai ser o limite em qual a concentração desses dois caras fazem a gente ter a precipitação do sulfato de cálcio. Está no limite para que ocorra a precipitação. Então, se a concentração do sulfato é essa daqui, então a concentração do cálcio sendo essa daqui, a gente tem o valor do KPS, que é o valor limite ali, para que a gente comece a ter a ocorrência da precipitação. Então, é isso que a gente está descobrindo, tá certo? Então, se essa concentração é da fonte e a gente colocar essa quantidade de cálcio, o superior, começa a ocorrer a formação de precipitado. Se a gente tiver com um valor inferior a esse aqui de cálcio, não vai ter precipitação. Mas se a gente pegar e ultrapassar esse limite, já começa a ocorrer a precipitação. Então, se tiver além dessa quantidade de cálcio para mais, né, além dela, então a gente começa a ter a formação de precipitado de sulfato de cálcio. É isso que a gente descobriu. Certo? Então, uma questãozinha da Unesp, bem tranquila, tá? Mas é uma questão para você treinar cálculo de concentração, converter mol para massa ou massa para mol, e uma questãozinha também simplesinha de cálculo de KPS, tá? Geralmente o que se pede de KPS é para você descobrir a solubilidade. Então, isso aqui foi uma questãozinha diferente, onde ele dá o KPS e você tem que determinar a concentração de alguma espécie que está em solução, certo? Então, uma questão tranquila. Você que está se preparando para esses vestibulares mais concorridos, tem que ter achado essa questão tranquila, tá? Ela não tem muito segredo. Então, se você achou ela tranquila, significa que você está no caminho, ok? Se você teve dificuldade em alguma parte, em interpretação, em fazer e ter dúvidas entre conversão de massa para mol para massa, e na parte de KPS, porque essa questão de KPS é bem tranquila, então você precisa pegar essa parte e estudar um pouquinho mais, tá certo? Então, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se acharam fácil, difícil, se conseguiriam fazê-la de boa ou não, e eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química, e essa era a questão que nós vamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!